E aí, pessoal, estamos aqui de volta no terceiro episódio do Líder Sem Capa. Hoje eu trouxe uma pessoa assim bem especial, um amigo, um cara que eu ajudei bastante aconselhando a startup dele. Ele vem de uma carreira técnica de anos e anos, mais de 15 anos na carreira técnica. De repente fez o shift para ser empreendedor e eu acompanhei exatamente esse shift, né, que ele fez ali na Lift Solutions. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui para a gente bater um papo sobre liderança, inteligência artificial, o meu amigo Victão. Seja bem-vindo, Victão. Conta um pouquinho dessa trajetória técnica, liderança, agora fundador e CEO da Lift. Fala, Leandro. Bom dia aí, pessoal. Boa tarde, boa noite. Primeiro, queria agradecer, né, pelo convite aí. Foi um prazer, né, participar, especialmente com você, né, cara, nossa amizade aí, e poder participar desse bate-papo. Espero que seja descontraído aqui. Estou muito animado. Cara, falar um pouquinho da... Eu sempre fui uma pessoa muito técnica, né, então uma pessoa muito, como diz a psicóloga, uma pessoa muito racional, né? Então sempre gostei de coisas lógicas, de coisas racionais. Isso me levou para uma carreira técnica desde cedo, né? Eu já fiz segundo grau técnico, fiz faculdade na área de tecnologia, mas sempre tive aquela veia assim de... Porque minha família é uma família de empreendedores. Então o meu pai, ele deve ter trabalhado como CLT 3 anos na vida dele e hoje, até hoje, ele é um empreendedor com 70 anos de idade. Então, meu irmão, minha mãe, então sempre vi isso em casa. Só que como a carreira técnica ela sempre foi boa para mim, eu não tinha tinha aquele receio, né? De, pô, por que eu vou arriscar, sendo que, pô, eu tô com um padrão de vida legal, eu tô com um bom salário, eu tô trabalhando em grandes projetos, em grandes empresas. Mas aí quando chega uma idade ali que você fala assim, pô, mas o que eu vou contar para meus filhos, né? Agora, que eu tenho uma filha de 1 ano agora, o que eu vou contar para ela que o pai dela fez na vida dele? Então, deu aquela virada, né? Minha esposa estava grávida, eu falei, cara, não, eu preciso ir atrás do meu sonho, eu preciso ir atrás de uma realização, de construir alguma coisa que eu possa chamar de minha. Que fala, não, eu participei da construção disso. E foi onde eu conversei com você, onde a gente começou a direcionar ali os produtos, as soluções da Lift, né? Naqueles nossos bate-papos, e a gente foi atrás de pessoas, né? Os meus sócios hoje que vestissem essa camisa, que tivessem esse mesmo sonho, que tivessem a dor, né? Que a Lift resolve. E a partir daí não foi mil maravilhas, foram desafios em cima de desafios, e a partir daí estamos na luta, né? Estamos aí, mas com boas expectativas, né? Boas visões aí para o futuro. Maravilha. Conta um pouquinho, Vitão. A galera não conhece a Lift, né? Então conta um pouquinho, né? O que a Lift faz, qual que é o teu papel na Lift, além de ser CEO, ser a parte pensante técnica da solução da Lift. Eu conheço muito bem, né? Como você disse, a gente trabalhou junto um período para conseguir parcerias, para alavancar, né, o negócio, conseguir exatamente esse investimento desse parceiro, novos sócios que estão contigo, mas a galera que está assistindo a gente não conhece, né? Com certeza vão entrar aí no LinkedIn, no site da Lift, mas conta um pouquinho, né? O que a Lift faz? Qual que é o teu sonho através da Lift? Né? Que esse é o ponto que conecta mais com as pessoas, né? O teu sonho por trás da Lift. Tá. Eu vou contar um pouco da história, né? De como a Lift surgiu. Eu estava, como eu falei, eu estava no mercado, eu estava em grandes projetos, estava trabalhando para grandes empresas, e um dos meus últimos trabalhos, eu estava implementando a parte de inteligência artificial. Então, eu trabalhava com projetos grandes, para grandes empresas estatais, empresas internacionais, tipo AT&T, né? Vou soltar até alguns nomes aqui, o grupo de hotéis MGM, e a gente implementava um projeto que é de automação do atendimento, e, e aplicando inteligência artificial. Um dos projetos foi uma telefonia no Canadá, que eles faziam o seguinte: eles transformavam todas as gravações do call center em texto,
E dentro daquele texto, a gente fazia uma análise de sentimento, extraía onde que os atendentes estavam errando, onde que os clientes estavam se irritando. Então, a gente extraía informação a partir de uma ligação. Isso aí virava insights para a empresa melhorar. E eu comecei a ver, cara, o que a inteligência artificial podia fazer. Só que na época ela era totalmente inacessível para empresas de menor porte, como a empresa do meu pai, a empresa do que meu irmão tinha. Eu falava, cara, eu preciso criar alguma coisa que torne isso acessível. E aí foi onde eu comecei eu mesmo codificando, a pensar numa plataforma onde o core da inteligência artificial fosse reutilizável. Por quê? Para baratear. Enquanto isso, obviamente, o mercado estava mudando, né? E aí começou a surgir o GPT, os modelos de linguagem grandes, né? O Large Language Models, que também trataram essa dor, né? Que também resolveram essa dor. E a gente foi se adaptando, né? Na mudança do mercado. Então a Lyft começou, né, agora voltando, focando, como uma empresa que ia trazer IA para pequenos negócios. Então a gente falou, pô, a gente quer trazer automações, inteligência artificial para pequenas empresas, como um salão de beleza, como um restaurante. Na época o meu irmão tinha um restaurante. Só que, no passar do tempo, na evolução, a gente descobriu uma outra dor. E aí, depois a gente vai ter oportunidade de falar isso, que é o que o Vitor acredita que a IA vai se tornar no futuro. O consumidor final, o restaurante, ele não tem tanto interesse em aplicar IA no negócio dele. Eu não consigo vender IA para ele. O que ele precisa? De um sistema que faça a gestão do restaurante. Então, ele quer um sistema que ele cadastre o cardápio, que ele controle quanto ele está tendo de venda, que dê relatórios gerenciais. O que ele precisa é isso, é um sistema, é um RP. Ou um CRM para ele controlar os pedidos. Ele não precisa de inteligência artificial. Quem precisa de inteligência artificial é o sistema. Então, o que está acontecendo hoje no mercado é que todos os sistemas, Microsoft, que você pega, Google, eles estão incorporando inteligência artificial dentro do software deles. Por quê? Para tornar o software mais fácil de usar. E aí a gente percebeu a dor que com os pequenos sistemas, o pessoal que às vezes tem um RP para restaurante, ou tem um RP para loja de veículos, que nem é o caso dos meus sócios, um CRM para lojista, ele precisa incorporar a inteligência artificial, e a gente viu um outro nicho, né, que é especial do Brasil ali, que é a integração com o WhatsApp. Hoje, mais do que nunca, o WhatsApp ele virou uma ferramenta de venda. Então, o cliente ele quer ser atendido pelo WhatsApp. Ele não quer ter que ficar baixando um aplicativo para cada loja que ele interage. Ele quer que o pedido dele, ele quer que toda a interação com aquele comércio seja feito via WhatsApp. Então, a gente se especializou nessa linha. Foi onde até a gente começou a parceria com a Meta e hoje a gente já é um parceiro certificado da Meta em WhatsApp. Então a Lyft passou por essa transformação. Mas você vê, né, Vitor, como interessante é, né, a trajetória de uma startup. Eu costumo dizer que uma startup ela sempre nasce de um sonho do fundador, né, o sonho desse empreendedor. E quando esse empreendedor vai no mercado, né, com esse sonho, com essa dor que ele quer resolver, ele vai encontrando novas vertentes, vai encontrando novas soluções e vai incorporando isso dentro da ideia inicial, mas sempre com o mesmo propósito, sempre querendo resolver, né, o sonho inicial. É o que a gente chama de pivotar a tua solução, né? Então você entrou com algo para resolver um problema do teu irmão, da tua família, já pivotou para algo que vai resolver problemas em sistemas e agora já se especializou na questão de solução, né, via WhatsApp. Concordo contigo que o WhatsApp virou uma ferramenta de vendas. Eu lembro que quando a gente foi nesse parceiro, né, que agora teus sócios, eu aprendi muito a questão de que o consumidor ele quer a resposta imediata, né? E se você não tem a resposta imediata, você acaba perdendo uma venda, porque ele vai no outro lojista, né? E aí é onde entra o robô no WhatsApp que responde imediato
ele é inteligente, ele tem integração com o ChatGPT. Olha eu fazendo o merchan da Lift, né? Mas faz parte, faz parte. Mas, Vitão, antes da gente entrar mais no conceito, né, de inteligência artificial, existe uma diferença bem grande entre ser um líder técnico, né, você ocupar a cadeira de CTO, e você ocupar a cadeira de CEO. Né? Existe uma transição, são características diferentes, skills diferentes e mindset diferente. Conta pra gente como é que tem sido essa dicotomia no teu dia a dia, porque eu sei que você atua nos dois. Quais são as características que você consegue usar um com o outro? O que você leva mais para o comercial como CEO, o que você leva mais para o técnico como CTO? Bom, vou começar falando do que eu vejo no mercado de startups, né? Hoje é muito incomum você ter uma pessoa que vem da área técnica sendo CEO. O mais comum é que o vendedor vire o CEO, o técnico ali, o cara que é o desenvolvedor, ele vire o CTO. Isso é o comum do mercado de startup. Por que aqui foi diferente? Porque o nosso produto acabou virando um produto direcionado para outras empresas de software, então acaba sendo uma venda bem técnica. Ela é uma venda que depende, eu falo de integrações, eu falo de aspectos da tecnologia, porque eu estou conversando com uma pessoa que já é desse mundo, já é dona de um software. Então acaba que o meu background ajuda bastante. Mas não é só isso, eu mesmo tive que começar a estudar sobre vendas, começar a me especializar, e eu comecei a ver, né, que a gente que vem da área técnica, a gente desmerece vendedor. A gente acha que para ser vendedor não precisa ter especialização. Isso é mentira, isso é balela. Para ser vendedor, você tem que estudar muito. Você tem que conhecer de pessoas, você tem que saber lidar com pessoas, diferentes tipos de pessoa, você tem que estudar técnicas de venda. E aí eu comecei a ver o mundo que tinha ali por trás. Hoje, se brincar, né, eu brinco assim, perguntar o que eu quero que a minha filha tenha 1 aninho, seja no futuro, eu quero que ela seja vendedora. Porque é fácil ser técnico, difícil é lidar com pessoas. Lidar com programação é muito previsível, mas com pessoas o desafio ele é muito maior. Aí você tem que ter uma preparação, você tem que ter uma inteligência emocional. Então, assim, eu ainda me considero nesse processo de evolução dessa meu lado vendedor. O meu lado técnico, eu sempre, como eu diria, eu sempre treinei ele a vida inteira. Esse lado vendedor é um lado que eu estou lendo mais, que eu estou estudando, estou me preparando para poder ser o CEO que a Lyft precisa. Você sabe, Vitor, que existe uma característica, né, humana de recusar um pouco os vendedores, né? Achando que ser vendedor é algo ruim. E a gente tem que desmistificar essa questão de que vendedor é algo ruim. Não. As pessoas naturalmente elas querem comprar as coisas, né? O vendedor ele é um meio para te levar ao melhor produto, para te levar à melhor solução, né, em relação àquilo que você precisa comprar. Então, quando a gente desmistifica essa questão do vendedor, a gente já olha o vendedor com uma perspectiva diferente. Eu concordo contigo que a venda ela se faz muito por perfil. É um perfil mais comunicador, ele vai ter uma facilidade maior de conectar com o outro lado, claro, buscando as características neuroespaciais da pessoa do outro lado, você tem que se conectar, fazer o raporte, né? E aí a venda acontece naturalmente. Vamos entrar numa questão, Vitor, que eu acho bem interessante em relação a isso, que é hoje você é líder de uma empresa em inteligência artificial, né? E com certeza você utiliza a inteligência artificial no dia a dia para te apoiar nas suas atividades, para te apoiar no teu papel como CEO da Lyft. Como que a IA ajuda um líder no dia a dia? Qual que é a tua experiência em relação a isso? Bom, eu vou falar assim, hoje eu uso a IA muito através de outras ferramentas. Então, vamos imaginar que a gente está numa reunião, no dia a dia, tomando uma reunião com um fornecedor, uma reunião com um cliente, em vez de ter que anotar
hoje você já tem IAs especializadas que gravam a reunião e fazem um resumo. Isso já ajuda bastante, que você não precisar... Alguém lembra? Eu lembro muito de alguém ficar responsável pela ata de reunião. Isso aí acabou. A IA Não embutida. existe mais, ainda bem. Ainda bem. Não, Então, e o isso... pior, né, Vitão? Lembra, né? Quando, quem vai ser o responsável da ata? Todo mundo ficava se escondendo, ninguém queria fazer a ata da reunião, né? É porque a pessoa ficava só anotando, não conseguia participar da reunião, né? Então, eu lembro que tinha um rodízio. Mas eu fui na passada, então agora não posso ser eu de novo. É, Fazia uma mas rotação. falando da ata de reunião, né? Hoje, com a questão do pós-pandemia, a gente tem muita reunião que é online, mas tem muita empresa que está voltando para o presencial, tem muita empresa que está no modelo híbrido. Como é que você utiliza, né, para fazer essa ata da reunião numa reunião presencial? Tem como? Existem Tem? mecanismos que Uhum. fazem? Você leva um laptop, abre um software de reunião mesmo e liga o microfone. Ele vai resumir para você. É bem tranquilo. Você pode É? usar. Você falar, não, ao invés de ter a ata, não, você abre e liga a inteligência artificial, por exemplo, aqui do que a gente está usando aqui do Google, e eu poderia ligar, habilitar o Gemini e ele ouvir. Qual que é a questão? Ter um microfone bom, né, para ele capturar a reunião com qualidade. Porque aqui, ó, igual eu tô aqui, o microfone captura porque ele está bem próximo. Mas numa sala, as pessoas podem estar um pouco mais longe do microfone. Então, se você tiver um Uhum. microfone ou até mais de um na sala, você consegue usar um software comum de reunião e capturar e fazer a ata, fazer o resumo. Mas não só isso, Leandro. Por exemplo, hoje eu uso um software bastante, eu não vou falar o nome aqui, mas para gerar apresentações. E eu coloco os tópicos que eu quero, ele me gera os slides, tudo. Então, fazer uma apresentação comercial, mas eu quero falar, por exemplo, específico para um parceiro, e eu quero falar das fases, quero montar uma precificação, uma negociação que eu fiz para ele, esse software me acelera. Já casos deu 10 minutos antes de entrar na reunião, eu ir nesse software e conseguir gerar os slides que eu precisava. Mas Coisas ele que gera, inclusive, imagem, texto, sai a apresentação do outro sai a lado. apresentação do outro lado, com inteligência artificial. Eu preciso conversar contigo offline aqui para entender que software é esse. É isso, sim. Eu te Porque passo. você me conhece, sabe o quanto eu sou criterioso nas apresentações. Eu dedico tempo para criar o storytelling, dedico tempo para criar os slides, imagem, etc. Então, isso realmente é uma otimização de tempo. E a gente, como executivo, o que a gente busca é otimizar tempo, né? Que outras ferramentas ou outras ações você faz, Vitor, para otimizar teu tempo? Na parte técnica, o pessoal de desenvolvimento, eles usam tanto um plugin do Amazon, né, do QDeveloper, quanto um plugin que a gente tem também na IDE que a gente usa, que ele ajuda na codificação também, né? Então você começa, ele sugere a linha de código, sugere blocos de função, ele aumenta a produtividade. Às vezes, quando dá um erro no código também, ele encontra a solução, na maioria das vezes. Então, essas ferramentas também com inteligência artificial têm ajudado bastante, né, na atividade técnica. E o da Amazon também ajuda nos deploys, na parte de montar a parte de DevOps, da linha de CI/CD, né? Então ele também ajuda bastante nisso. Então, tudo isso tem sido aceleradores que a gente tem usado. Tá, e me diz uma coisa, Vitão. IA te ajuda, certo? Hoje eu sei que na Lift você tem alguns colaboradores que estão te ajudando, principalmente na parte técnica. A IA pode substituir o líder nessa interação humana? De jeito nenhum. Hoje eu vejo a IA... Ou a IA vai tirar o trabalho dos seus colaboradores? Não, de jeito nenhum. Eu vejo a IA como um assistente de luxo. Pensa assim, se todo mundo tivesse uma secretária à tua disposição, anota isso aí para mim, faz isso para mim, seria isso. A IA é isso hoje. Ela é um assistente que te ajuda na produção. Pensa assim, né? Eu gosto de pensar agora dar um outro exemplo, um juiz. O juiz, ele sempre tem um assessor dele. O juiz é o cara que entende de lei, que estudou e se preparou anos para passar por um concurso. Faz sentido um juiz ficar escrevendo, ele digitando a decisão?
Não. Então, no judiciário, cada juiz já tem o seu assessor que escreve. Pensa assim, a IA vai substituir essa pessoa, que não é quem entende, que toma a decisão, mas é quem só escreve. Então, eu poderia muito bem ter um assessor que seria uma IA, que o juiz vai ditando o que tem que escrever e ele vai escrevendo e gera o documento. É isso. Então, hoje a IA, ela é um assistente. É como se todo mundo tivesse direito a ter um assistente pessoal. Concordo, mas daí me veio um exemplo, né, de algo que a gente conseguiu de parceria, depois você me conta se avançou ou não avançou, no setor médico, em que a gente conversou bastante na questão da anamnese, né? E a ideia da solução naquele momento que a gente estava trabalhando essa parceria era capturar, né, a anamnese e, através do machine learning, já fazer as recomendações do que poderia ser o diagnóstico e já dar uma recomendação do que poderia ser a solução, né? Isso é muito avançado para o nosso tempo, isso está mais próximo do que a gente imagina. Qual é a tua visão? Né? Porque daí não seria só uma assistente, né? Seria uma máquina recomendando uma solução, e aqui a gente está falando do setor crítico, né? O setor de saúde. Esse é o segundo passo da IA. Óbvio que grandes empresas como a IBM, lá com o Big Blue, lá, eles estão avançando para isso. Eles já têm máquinas que, baseadas em exames de sangue, eles dão diagnóstico, principalmente para doenças raras, onde o diagnóstico não é tão trivial. Eles estão avançando e estão testando isso. Tem toda uma questão legal envolvendo isso. Mas não é uma coisa que o mercado vai adotar agora. Eu gosto de pensar na coisa prática, o que o mercado adota. Por exemplo, nesse case que você falou, hoje ele foi implementado, esse parceiro, ele implementou, só que hoje ele não gera as recomendações. Ele fez essa primeira parte, que é a IA escutando e gerando a anamnese de forma estruturada. Então ela consegue escutar uma conversa entre médico e paciente e estruturar a anamnese num formato adequado. Então ela realmente está num papel de assistente. Ela não está gerando as recomendações. Aí o médico, pela conversa, vai falar, não, ó, essas recomendações, o diagnóstico, ela não está fazendo o diagnóstico. Ela pode fazer? Ela pode. E aí entra a técnica que aí você começa a misturar as técnicas de inteligência artificial. Você começa a misturar a técnica que é hoje, que é o Large Language Model, que são técnicas de IAs conversacionais, que elas entendem idiomas como se fossem pessoas nativas, né? Então elas conseguem conversar de maneira natural com modelos de machine learning mesmo. Só que o modelo de machine learning, ele é o que eu falo que é o que eu mexia com IA há 10 anos atrás, antes da IA generativa, ele é um modelo difícil de treinar, porque ele depende de muito volume de dados. Então, para eu conseguir ter um diagnóstico preciso, por exemplo, de um câncer, vamos supor que eu botar uma imagem lá de um exame e eu quero saber se aquilo ali são células cancerígenas ou não. Eu tenho que ter milhões de exames positivos e negativos para poder treinar a minha inteligência artificial. E sempre ela vai trabalhar com o quê? Com proximidade, né? Sempre ela vai fazer uma varredura, ela constrói uma rede neural ali, e vai trabalhar com probabilidade, assim, existe 99,9% disso aqui ser um câncer, mas ela não é, ela é matemática, é isso que eu quero te dizer. Ela não vai te dar um diagnóstico 100%, mas, enfim, o diagnóstico nem sempre é 100% preciso, né? Pelos teus comentários, Vitor, eu vou fazer um link, né, com algo que muito se discute em relação à inteligência artificial, que é a regulação, né? O regulamentar da inteligência artificial, né? Como é que você vê isso hoje, né? Como está estruturado, como que essa regulamentação ela está evoluindo, o quanto isso vai afetar o uso da inteligência artificial para os líderes, para as empresas, sistemas e assim por diante? Ó, aí eu vou falar a visão do Vitor aqui, tá? O pessoal pode ser que eu me prove errado, mas essa ideia do pessoal tá usando o GPT, o DeepSeek lá da China, de usar direto as próprias inteligências, eu vou usar o Gemini,
essa ideia do usuário final estar acessando a inteligência artificial, isso é moda, isso é descoberta. A tendência da IA é que ela fique embutido dentro de um software maior. O que eu quero te dizer assim? Então você vai pegar a empresa que já tem lá, que tem um software que faz a gestão, por exemplo, das máquinas que trabalham com exames de imagem, tomografia, tudo. O próprio software que o médico usa para ver o laudo, então ele vai lá e começa a ver a imagem lá. Ele vai, isso aqui parece um tumor. Aí ele começa a ampliar a imagem lá e vê. O próprio software vai ter a IA embutida. Então a regulamentação ela vai ser muito mais fácil, porque esse software já está sendo usado no meio. E o que vai acontecer? Ele vai só dar muita velocidade para aquele médico. Então ele já vai fazer uma pré-análise, identifiquei, a IA já vai falar, identifiquei esse ponto anormal. Me parece que é 95%. Você concorda? E já vai perguntar para o médico, ele vai olhar, concordo. Pá. Ela vai ser isso. Ela vai estar embutida dentro do software que ele já usa e ele já vai dar o ok, concordando, porque, querendo ou não, tem que ser validado por um profissional. Não tem jeito. Por exemplo, na área médica tem toda a questão dos conselhos federais, conselhos regionais, então tem toda essa questão. Nas outras áreas, o que vai acontecer? Você está usando um CRM para sua empresa. Esse CRM, ele vai ter funcionalidades de IA dentro dele. Então, ele vai começar a ser capaz de identificar com inteligência artificial, por exemplo, qual dos teus clientes pode dar churn. Aí você vai falar, aqui, esses clientes aqui precisam de atenção. Aí ele vai te mostrar um health score, vai te mostrar indicadores de comportamentos daqueles clientes que aconteceram com outros clientes que deram churn, pela análise da inteligência artificial. E aí você vai falar, isso aqui tem que dar uma atenção para esse cliente. Aí você proativamente vai entrar em contato com aqueles clientes para entender o que está acontecendo, por que eles não estão usando o teu sistema, por que, por exemplo, eles deram um feedback negativo. Então, a IA já vai te direcionar onde você tem que focar o teu esforço. Então, com isso, vai ficar tranquilo, né? Vai ser uma regulamentação tranquila. E eu acredito que vai ser isso. Essa é a primeira fase da IA. Na segunda fase da IA, e aí vai ter os problemas de regulamentação, vai ser os próprios periféricos, né, os próprios dispositivos físicos com a IA embutida. Então, a tua geladeira, você tem um robô dentro de casa que cozinhe. Então, a IA vai chegar nesse momento, né? A Tesla está fazendo lá os robôs, né? Então, assim, de você vai poder ter um funcionário que não é humano, que ele é uma IA e ele vai executar tarefas na sua casa. Hoje você já tem aspiradores, robô de funções específicas que usam inteligência artificial. Mas quando chegar nesses humanoides, aí acho que vai ser um grande problema de regulamentação, né? Aí eu não sei o que... É difícil até... Queria ver até a tua opinião, Leandro, porque eu nem sei como é que vai ser, parece coisa de filme. Mas a gente vai chegar lá, eu não tenho dúvida. Eu ia falar, né? Tipo, os Jetsons vão chegar, né? A gente sempre imaginava que estava distante e que isso nunca iria acontecer, né? Eu assisto bastante a saga Star Wars e tem lá os droids que funcionam e que fazem as coisas e etc. Eu também acredito que vai chegar um momento, né? Eu não sei se isso é em 5, 10, 20 anos, mas vai chegar um momento em que a gente vai ter esse tipo de solução, né? Agora, uma coisa para mim fica muito claro em relação à regulação da inteligência artificial. Ela depende muito do moral, depende muito do ser humano para que isso seja regulado, né? E eu sou uma pessoa, você me conhece, que eu acredito muito, né, no bem, no fazer bem, né, como característica principal do ser humano, ou característica, diria que primária do ser humano, né, fazer o bem, praticar o bem. Então, acho que essa prática do bem por si só deve regular, né, as ações de inteligência artificial para um lado positivo. Sabemos que pode ter uma mente má intencionada que pode desvirtuar tudo isso, mas, no geral, seria uma regulação do bem, né? Agora, nessa questão liderança, inteligência artificial, você trouxe um ponto assim de que
a inteligência artificial ela vai ajudar, de repente, no diagnóstico, vai ajudar, de repente, no sistema, evitar um churn de um cliente. Pensando na liderança, na prática da liderança, será que a inteligência artificial vai conseguir identificar ou antecipar uma situação que o teu funcionário possa vir a causar um problema? Será que a inteligência artificial ela consegue fazer com que o líder forme uma característica de comunicação diferente com aquele funcionário ou com o próprio cliente para passar um feedback mais assertivo? Como é que você vê assim a IA ajudando essas habilidades humanas do líder de interagir com outras pessoas? Vamos lá. Eu acredito o seguinte: a IA ela vai te ajudar, principalmente quando você tiver um software. Então, você tem um software lá que você faz o feedback, uma ferramenta de feedback. Então, você faz a sua one-on-one, faz o seu ciclo de avaliação. Ela vai te ajudar lembrando de tópicos. Então, ela vai te ajudar como cada vez mais essas ferramentas vão ter funcionalidades de IA embutida. Então, cada vez mais elas já estão fazendo, já está tendo um esforço, todo mundo está incorporando inteligência artificial nos softwares, que elas vão te ajudar a lembrar do o que você precisa, o que foi colocado no no plano individual que você precisa recapitular com aquele funcionário. O que foi dado de feedback que você precisa passar, para te lembrar do que você precisa tratar especificamente, para te orientar. Ela não vai substituir, ela não vai criar o vínculo com o funcionário para você. Isso aí são só humanos que conseguem, entendeu? Então, pelo contrário, vai ter um efeito rebote que vai acontecer o seguinte: quanto mais automatização, daqui a pouco, quando chegar no nível de você ter cada vez mais essas relações à distância ou relações guiadas por IA, você está interagindo menos com pessoas, a gente tem uma necessidade de produzir ocitocina, e essa ocitocina vem com um relacionamento tete a tete com pessoas. Então, cada vez mais vai precisar ter essa preocupação, entendeu? O líder vai continuar tendo essa preocupação, vai ser importante ter momentos de você reunir o teu time, de você ter descontração na tua empresa. Então, porque está todo mundo interagindo tanto com inteligências artificiais, com robô, com código, que, cara, se você não fizer uma vez por mês um churrasco na tua empresa, um boliche, um kart, as pessoas vão ficar malucas e cada vez mais. Desculpa até a expressão malucas, né? Às vezes eu uso uma IA porque eu sou muito direto na minha comunicação, eu uso uma IA para filtrar, por exemplo, o que eu falo. Se eu vou te dar um feedback, e eu falo, pô, Leandro, você mandou malzão, você fez uma baita de uma M aqui, né? E aí eu escrevo de uma maneira, eu uso uma IA, eu escrevo de uma maneira bem vulgar, coloquial, e ela me diz como eu tenho que dar aquele feedback da maneira formal, dando um exemplo da prática. Como eu falaria isso de uma maneira mais educada, menos direta. Mas o que vai acontecer? Cara, as pessoas vão precisar se relacionar com outras pessoas, elas vão precisar fazer atividades cada vez mais, porque se você pegar aí nos últimos anos, cara, eu nunca vi como todo mundo conhece o nome das drogas psiquiátricas. Eu tenho um filho que ele é autista, você sabe do caso, e ele toma alguns remédios controlados por causa da situação dele. Cara, os remédios que ele toma, que eu pensava que assim, eu nunca imaginei que é uns remédios... Cara, tá todo mundo tomando, porque a galera tá tendo cada vez mais problemas relacionados a insônia, a como é que é, dificuldade de concentração, dificuldade de raciocínio, irritabilidade, depressão, burnout. Cara, os problemas estão aumentando. E para mim, quanto mais IA, essa tendência vai continuar, vai ter um efeito rebote. Quanto mais automação, mais tecnologia, mais isso vai acontecer com o ser humano. Então a gente, como líder, tem que ficar muito atento nisso, muito atento. Você trouxe um exemplo muito prático do uso da inteligência artificial, auxiliando, eu diria que o treinamento, né, do líder, né? Porque por muitas vezes você comentou que às vezes você é muito duro ou trata de filtrar
o teu feedback utilizando a inteligência artificial, né? Então, às vezes você não se treinou para fazer um feedback mais assertivo, um radical condor mais fechado em relação ao feedback que você quer passar, e aí você joga a situação para a inteligência artificial utiliza toda a inteligência dela e transforma aquele feedback em algo assertivo, algo que realmente vai trazer valor para aquela pessoa. Então, pode ser utilizada como um treinamento, né, para o líder interagir e criar uma conexão melhor com o seu time, mas não o substitui. Isso é um ponto primordial, nunca vai substituir. E aí entra no ponto, Vitão, de Leandro, ética. só, desculpa te interromper. Cara, é porque isso aí é quando você pode fazer de forma assíncrona. Mas no dia a dia, se isso aí não tiver enraizado em você, você não aprendeu, como é que ela vai conseguir te ajudar? Porque a pessoa tá ali e já escutou o que você falou. Mas a liderança, né? A liderança, ela não deixa de ser um treinamento, né? Então, a partir do momento em que você tem o seu autoconhecimento, né, Vitor, de dizer, bom, isso daqui é o que eu quero falar, mas isso daqui está sendo visceral, está saindo do meu estômago e entrando para não passou na minha mente. Eu não tenho discernimento de formar isso, eu não tive o treinamento, né, de transformar esse comunicado, esse feedback em algo positivo. Você utiliza a IA vai transformar aquele discurso, e aí você treina, né? Você treina na primeira vez assíncrono, você treina a segunda vez assíncrono, e isso vai te treinando, vai te moldando, porque você já teve o autoconhecimento de que isso é algo que você tem que melhorar na tua comunicação, no teu feedback, e, em contrapartida, a IA, ela faz o papel que um consultor, de repente, faria de treinamento para aquele estilo de comunicação, né? Então, é excelente, né? Então, para quem, de repente, está iniciando na carreira como líder e não quer contar com acompanhamento humano ou entende que não é o momento de contar com um consultor para desenvolvimento de habilidades de liderança, a IA pode te ajudar no primeiro estágio. Mas ela não vai substituir a experiência no dia a dia, né? A IA, ela não vai conseguir fazer uma leitura de quem é Vitor no dia a dia. A interação humana vai conseguir entender, né? E a interação humana é o que vai potencializar as tuas habilidades para você ter sucesso, né? Perfeito. E aí, entrando, né, Vitor, isso para mim entra num ponto de ética, né? Ética na liderança, ética na inteligência artificial, né? Ou seja, um tema em que você tem que trazer os valores humanos para as suas atividades no dia a dia, mesmo utilizando a inteligência artificial. Como é que você vê essa questão ética da IA? Então, essa parte ainda, hoje existe uma preocupação, por exemplo, como a IA ela trabalha com estatística, existe uma preocupação muito grande dela não ser, por exemplo, preconceituosa, no sentido assim de que ela vai sempre entender porque a maioria acredita. E a resposta dela vai ser sempre direcionada para o grupo para atender a maioria e excluir as minorias, que foi uma coisa que a nossa sociedade evoluiu muito, muito. Assim, hoje eu vejo, né, quando você vai comprar fralda, né, eu tô nessa fase de comprar fralda, cara, como tá legal assim, eu vejo nas capas das fraldas, não é mais só o bebezinho branquinho de olho azul. Você tem representações da realidade, de todas as diferentes etnias, diferentes tipos de criança. Então você tem, cara, para mim isso foi uma evolução grande do mundo. E hoje tem essa preocupação com a IA também, dela não ser uma IA preconceituosa, uma IA direcionada para o que é uma maioria, por exemplo, de uma população. Além disso, dos valores, né? Essa questão ela é bem difícil, porque hoje como é que você vai ter valores? Ela é treinada em modelos de dados, em modelos de informação. Ela não pode, por exemplo, ter uma opinião sobre uma crença, sobre um determinado valor. Por isso que eu acredito que o próximo passo vai ser ela aprender com o usuário. Então ela vai se moldar ao seu valor.
seria como assim? Imagina que quando você contrata um funcionário para sua empresa. Então, a JBV vai contratar. Você já tenta direcionar, você já faz durante o processo seletivo a contratação de pessoas que têm valores próximos. Mas quanto mais tempo essa pessoa vai permanecendo, maior vai ter esse alinhamento de cultura e de valores. A IA vai ter que passar por esse mesmo processo. Então, quando você tiver uma IA que você está usando na tua empresa, ela vai ter que ser como um funcionário. Ela vem com outros valores do mercado, ela vem destreinada e você vai treinar ela para a tua empresa, para os teus valores. Eu acredito que esse é o futuro da IA. Ela, além dela vir pré-pronta, ela vai ser adaptada à realidade de cada empresa ou de cada usuário. Você vê que você trouxe essa questão de contratação, né? E o que veio na minha mente, imediatamente veio a Gup, né? Não estou fazendo propaganda aqui para a Gup, longe disso, mas não deixa de ser uma inteligência artificial que faz todo um pré-screening, né, do candidato antes de passar para a empresa que está contratando, né? Nesse sentido, eu entendo que ainda consiste e necessita de uma melhora, né? Porque eu vejo que muita gente boa, qualificada, está ficando pelo caminho por não vencer certos pontos daquela inteligência artificial. Mas isso é um capítulo à parte que a gente poderia discutir toda a solução técnica por trás dessa solução, né? Você trouxe um pouco do futuro da IA, que você pensa que o futuro está mais relacionado a sistemas e que a IA não vai ser um B2C, vai ser mais um B2B, algo por trás dos sistemas, né? Além dos robôs humanizados que a gente comentou, como é que você vê essa evolução da inteligência artificial? Porque a gente tem vários tipos de inteligência artificial e hoje a gente está falando só da IA generativa, né? Mas tem mais coisa por trás, né, da IA. Comenta aí um pouquinho da tua visão futuro inteligência artificial. Hoje, posso até, desculpa aqui Leandro, desculpa o pessoal também que está ouvindo, eu posso estar falando muito de IA generativa porque é a grande novidade, né? É o grande tema dos últimos anos. Mas ela cada vez mais vai ser combinada com outras IAs, né? Principalmente com Machine Learning e com Deep Learning. Por quê? Para justamente você ter uma camada de adaptação dela. Então é como se a IA generativa ela é genérica. Ela é a base ali que consegue conversar com pessoas, que consegue estruturar de forma natural os dados. Agora, sim, como é que a CIA vai, por exemplo, fazer uma seleção de perfis, uma pré-seleção, né? Desculpa, não uma seleção, de perfis para uma vaga que eu tenho anunciada? Ela vai ter que cada vez mais combinar outras técnicas de inteligência artificial tradicionais, que são machine learning, deep learning, para o quê? Para filtrar os candidatos para minha empresa. Não baseado, não os melhores do mercado, mas os melhores para minha empresa. Fazendo eu gosto de fazer analogia aqui com futebol. Nem todo time é montado só por craques. Você precisa de vários perfis diferentes e cada um tem o seu valor dentro de um time. E às vezes um jogador que vai bem num time não é contratado por outro e no outro time ele não performa bem, porque ali ele não encontrou um ambiente certo. Então as pessoas, quando elas são avaliadas para uma empresa, elas têm que ser avaliadas para aquela empresa. Não dá para generalizar. Falar, não, esse profissional é bom, esse não é, ou só pelo perfil da vaga. Não, você precisa realmente saber como aquela pessoa vai performar naquele ambiente, naquela empresa, com aquela cultura. É desafiador. E a IA, para chegar nesse nível, ainda vai ter que evoluir bastante, entendeu? Ela não vai com. Hoje, qualquer inteligência artificial que está fazendo, que nem você falou, uma seleção, não está fazendo nesse nível que precisa ser feito ainda. Ela está fazendo num nível mais genérico. É ruim? De certa forma, sim, porque você generaliza para todas as vagas de todas as empresas um perfil ideal. Ela acaba sendo um pouco preconceituosa. Já
quando para cada empresa deveria ter um perfil ideal, deveria ter um fit. Não são todas as empresas iguais, não são todos os perfis iguais, não é todo mundo. Óbvio, né? Você tem pessoas que são profissionais de alta performance. Então, eles tendem a performar bem em qualquer trabalho, ok? Uhum. Mas vai ser em qualquer trabalho que ele vai ficar muito tempo? Que ele vai ficar satisfeito, vai desempenhar o máximo dele? Não. Ele vai performar o máximo numa empresa cujos valores são os mesmos valores que estão alinhados com ele. Ou seja, valores que ele acredita. Se aquilo tem alinhamento com ele, sente como que é, vem do estômago, né, vem de dentro, ele vai trabalhar feliz naquele lugar, ele vai performar bem. Uhum. Então, acho que a IA ainda precisa evoluir para chegar nesse ponto aí de saber contratar para sua empresa. Então, Mas olha só que interessante, Vitor. Você está olhando, e a gente falou muito aqui de uma solução, né, a IA auxiliando algo no mercado para dentro da empresa, né? é isso aí. E hoje a gente fala muito de um líder, né, e de um empreendedor tentando utilizar a IA de dentro para fora, né? Como é que você vê, por exemplo, a IA auxiliando, né, teu caso, vamos colocar você, Lyft, empreendedor, buscando uma solução do mercado que é baseada em inteligência artificial. Como é que você utiliza essa inteligência artificial para moldar a tua solução para que ela vá para o mercado mais robusta? É possível fazer isso? É possível você fazer essa análise de mercado utilizando a IA e moldar a tua solução para atingir essa solução que o mercado, de repente, está precisando? É uma boa pergunta, Leandro. Hoje, a gente já usa, por exemplo, a IA para treinar outras IAs. Como que isso funciona? Então, eu crio scripts de teste e aí eu jogo uma IA para conversar com outra e vejo se aquela IA está dando as respostas conforme o esperado. Então, ela avalia as respostas. Então, eu já consigo usar uma IA para avaliar outras IAs, para saber se aquele comportamento, por exemplo, daquele chatbot está dentro do esperado. Hoje a gente já faz isso. Para, por exemplo, avaliar fornecedores ou como é que já é. A gente usa, por exemplo, como é que você pode pedir a IA para te ajudar com a própria IA, assim, como é que eu me ajude a construir um prompt melhor. Então, isso também é uma coisa que você pode pedir uma ajuda para a própria inteligência artificial. Avaliar ferramentas onde depende de dados, que são dados muito dinâmicos, né? E esses modelos, eles levam tempo para ser treinados. Então, você pega o último modelo, ele foi treinado, você vai pegar agora em julho, agosto, então a gente já está com uma defasagem de 5, 6 meses. Então eu tenho um pouco de desconfiança disso. Eu prefiro que a IA me dê um direcionamento inicial, me fala aqui quais são as principais ferramentas que eu tenho que olhar para resolver determinado problema. E aí eu prefiro realmente marcar reunião, entrar no site, entender, ver os depoimentos, do que pedir para a IA fazer uma avaliação. Eu acho que tudo que envolve ali tempo real, uma análise de dados ali, eu pessoalmente não uso, né? Uhum. Não, faz sentido. Vitão, a gente pode ficar falando de IA aqui o dia inteiro, né? Mas a gente está chegando aqui no ponto final, né? Ou momentos finais do nosso podcast. Muito proveitoso conversar sobre IA contigo. É sempre bom, né, ter esse bate-papo descontraído contigo. Agora, o líder que está começando a implementar IA, o líder que não sabe nem por onde iniciar, como que ele incorpora isso no sistema dele, ou se ele avalia a necessidade, porque às vezes você tem que avaliar a necessidade de implementar ou não uma IA, né? Claro que hoje se fala muito em inteligência artificial e parece que todo o mercado tem que ter inteligência artificial para vencer. Não necessariamente. Então, traz um conselho, né, para esse empreendedor, se ele precisa ou não precisa implementar a inteligência artificial, como é que ele faz essa avaliação, né, inicial, para tomar uma decisão correta, né, e que o negócio dele possa prosperar dali para frente utilizando a inteligência artificial. Bom,
o primeiro ponto, né, que eu acho que é sem tentar fazer jabá, né, que ele tem que procurar são empresas que são especialistas em inteligência artificial. Por quê? Você quer ganhar um acelerador, assim, né? Eu acredito muito no poder da colaboração. Então, assim, quando você tem essa mentalidade de que eu sou especialista no meu mercado, eu tenho o meu software, eu tenho a dor que eu resolvo muito bem. Se você começar a expandir, tentar resolver todas as dores, você vai acabar virando o que a gente brinca do pato. Você não vai fazer nada muito bem feito. Então você fala assim, cara, eu preciso procurar empresas parceiras que mexam com essa tecnologia, porque elas vão ajudar a encontrar os pontos. Qual que é o primeiro, por exemplo, quando eu tenho um sistema que faz, igual o meu, vou dar o exemplo dos meus sócios, que faz a gestão dos clientes de uma loja de carro. É um CRM para uma loja de carro. Onde eu tenho que começar implementando IA? Então, você tem dois caminhos. Ou você vai partir para o caminho de, não, eu vou treinar os meus profissionais, eles vão entender como que a IA funciona para eles conseguirem ser capazes de tomar essa decisão, e isso leva mais tempo. Ou eu vou procurar um parceiro que me ajude com isso, que vai entender o meu sistema e vai falar, não, ó, o primeiro benefício que você vai ter é nesse ponto aqui. Aqui a gente consegue implementar uma inteligência artificial e vai te aumentar a produtividade, vai deixar a sua ferramenta mais fácil de usar, mais atrativa, vai ter um diferencial para o teu cliente. Então, quando você encontra esses parceiros, o caminho é procurar essa consultoria. Ou, realmente, você procura toda uma especialização, um treinamento em inteligência artificial. Aí, com esse conhecimento, você vai conseguir avaliar ali por onde começar, né? E sobre os líderes, né? Eu acho que o primeiro ponto, assim, é olhar, realmente estudar sobre as relações, né? Eu acho que é estudar sobre as relações e observar de forma humana os teus liderados, né? E aí você pode usar a IA para tarefas específicas, como te ajudar no teu feedback, que nem eu brinco, eu tenho essa minha IA que eu chamo ela de inteligência emocional. Então eu pego qualquer coisa que na hora que eu tô nervoso e eu quero gritar, esbravejar e falar aquela coisa bem que tá me agoniando, eu escrevo para ele e ele, além de me aconselhar, ele fala assim, ó, não, fale então desta maneira. Explique Ele esse te ponto. acalma. Ele me acalma. Então eu Mas uso essa IA para isso. olha só, Vitor, que interessante, né? Utilizar a IA para esse tipo de situação, né? Mas como é que fica também a questão da interação humana nesse aconselhamento, né? A gente teve essa experiência, né, JBV, Lift, e conta um pouquinho, né, para a gente finalizar a importância também, além de contar com a inteligência artificial, também contar, né, com o auxílio de pessoas ou empresas especializadas para fechar uma solução que o teu negócio precisa. De novo, né? A pessoa especializada, ela já passou por essa jornada. Então, ela já tem estudado o tema e ela já aplicou isso em outras empresas. Então, cara, como, vamos tentar assim, é como se você tentar aprender alguma coisa sozinho, né, na raça, versus você ir ali e ter um instrutor te ajudando ali no dia a dia. Pensa assim, é como pegar um carro e sentar, na época, assim, na minha época que eu estava fazendo, sentar e falar, vai, toma, dirige, se vira. E você tem um carro de autoescola adaptado, onde você tem um instrutor de autoescola que está ali, que ele tem uns comandos ali para frear, acelerar numa emergência, e ele tem um carro ali, ele tem todo um treinamento para te ajudar. Então ele vai te ensinar todos os fundamentos, como é que você sai, onde dá seta, onde parar. Sabe qual que é o grande risco de você tentar? Você pode tentar fazer sozinho, pode, mas você pode criar vícios. Então, eu vejo você ter uma empresa especializada, você ter uma assessoria humana, um atalho e que vai te evitar de cair nesses vícios, né? Nesses vícios errados. Que depois, se você aprender, por exemplo, criar um vício de liderança errado, é muito mais difícil você corrigir isso do que você já começar certo. Então, eu aconselho você partir sempre por uma mentoria, por uma
instrução, um auxílio humano, né? E depois ir usando inteligência artificial para te ajudar no dia a dia, para manter aquilo. Seria como se, outra analogia aqui, seria como se chegasse no primeiro dia da academia e não tivesse um instrutor para me ensinar qual é a posição de cada equipamento, como é que eu faço determinado exercício. Cara, eu acho muito arriscado. O que é o certo? Você ir lá no primeiro dia, o instrutor te explica, te ensina, depois você já sabe, você não precisa mais daquilo todo dia. Aí você pode ter um acompanhamento quando muda o treino, quando você vai passar por alguma determinada mudança na sua empresa, né, no caso, mas no dia a dia você pode usar a IA para manter aquilo que você já sabe como fazer. Mas eu acho, aí minha opinião, né, de novo, pela minha vivência, que no primeiro momento, quando você está definindo, foi isso que ajudou bastante na Lift, você precisa de uma pessoa que tenha aquela especialidade. Para sair do ponto zero, para você implementar eu quero implementar uma cultura organizacional, eu quero implementar uma cultura de liderança, eu preciso de um especialista para me ensinar aquilo. Depois eu vou usar IA, depois eu vou automatizar, depois eu vou deixar o meu dia a dia mais fácil. Mas no primeiro momento faz toda a diferença. Maravilha, Vitão. Agradeço de coração a tua participação. Sei que você está apurado hoje. Se quiser deixar uma palavrinha final para os nossos ouvintes, os nossos espectadores, esse é o momento. Bom, agradecer novamente aí pela oportunidade, agradecer quem teve a paciência aí de ouvir, né, de estar aqui até o final, dizer que a gente está aberto aqui, tentar deixar os contatos aí, quem tiver dúvida, quiser uma ajuda, né, mais do que tudo, eu acredito na cooperação, esse é um valor meu, do Vitor, né, e é um valor que eu trago para a minha empresa, então quem tiver dúvidas de como implementar IA, de como... ou sobre liderança, como é que funcionou para mim a consultoria aí da JBV, como é que funcionou para a Lift, pode entrar em contato, pode tirar dúvidas, e a gente não é senhor de todas as verdades, mas a gente está aqui para se ajudar, para tentar trazer essa experiência, para tentar, juntos, a gente consegue ir mais longe. Eu, mesmo trabalhando com IA, ainda acredito muito na cooperação entre pessoas, gente. Esse é o recado final. Maravilha. Obrigado, Vitão. É isso aí, pessoal. Conteúdo super rico, importante para a gente trabalhar com inteligência artificial, nunca esquecendo que a interação humana não será substituída. Então, até o próximo capítulo. Valeu. Se curtiu o conteúdo, dá o seu like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, se inscreve no canal e vamos continuar com o projeto Líder Sem Capa já na próxima semana. Aquele abraço.